quando o povo esteve diante do Mar Vermelho e começou a se queixar, porque o exército do faraó vinha vindo, o Senhor disse a Moisés: ei, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E quando o povo começou a marchar, o mar se abriu. Entenda, marche, 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 não pare, não desista, não desanime, tem bom ânimo, ser forte e corajoso e avança, porque a vitória vem dele. Então, E 2 Reis 19, versículo 10. Glória a Deus. Enquanto você acha, já vamos orando. Espírito Santo, amado fiel, me coloco nas tuas mãos sem reservas, Deus, reconhecendo que eu não sou nada nem ninguém, mas que sou totalmente dependente de ti, Deus. Te peço que o Senhor venha falar conosco essa noite e a ministrar o mais profundo do nosso coração, Deus. Reconheço que tu és o pastor desse lugar, Espírito Santo, e que sem ti nada podemos fazer. Que o Senhor venha ministrar, Deus, e a levar até onde o Senhor preparou essa noite. Em nome de Jesus, amém. Está escrito assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido o que o rei da Síria tem feito a todas as terras, ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Tem os deuses das nações as livrado, aquelas que os meus pais têm destruído, e Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telazar? Onde está o rei de Ramate? E onde está o rei de Arpade? E o rei da cidade de Servaim, de Ená e de Ivá? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tu és, ó Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra, tu criastes o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Síria têm destruído as nações e as suas terras, e lançados os deuses no fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso eles o destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que és o Senhor Deus, tão somente tu. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Versículo 35. E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000, e quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, partiu e retornou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nimrod, o seu deus, Quedrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra de Armênia. Até aqui, pode te assentar. Espírito Santo, guia-me em nome de Jesus. Quando pedia a Deus uma palavra para hoje, Deus me lembrava da história de Senaqueribe. E o que Deus, Ele me levava a entender é que a cidade estava sitiada. O exército assírio era muito maior do que o exército de Judá. E o exército assírio começou a lançar decretos e começou a afrontar. E começou a dizer a Ezequias, rei de Judá:
Acaso as outras nações, as quais nós dominamos, elas não tinham deuses? Tinham, mas todos eles foram incapazes de livrar aquelas nações. Acaso o Deus de Israel vai fazer diferente? E começou a zombar. E quando ele manda a carta dizendo para Ezequias que Deus não seria capaz de livrar Ezequias, Ezequias pegou a carta e ficou chorando. Foi isso? Ele fez o quê? Pegou a carta e veio orar e apresentou diante de Deus aquela carta de afronta. E começou a dizer: ó Deus, não foi comigo, foi contigo. Ele não zombou de mim, ele zombou de ti. Então, Senhor, verdadeiramente os assírios derrotaram todas as nações, mas só derrotaram e destruíram seus deuses, porque não eram deuses, eram obra das mãos de homens, deuses de madeira e de pedra. Mas tu, ó Senhor, és o Deus que criastes o céu e a terra. Então eu te peço, Deus, baixe o teu ouvido agora, inclina o teu ouvido e abre os teus olhos e vê a afronta que Senaqueribe está fazendo. Aí vem o profeta Isaías e começa a falar. E o profeta Isaías fala assim: quanto à oração que tens feito com relação a Senaqueribe, eu ouvi. Aí avança para o versículo 35. E no versículo 35 está escrito: naquela noite, as crianças, no versículo 35 diz assim: e sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Sabe quantos anjos Deus enviou para o arraial? Sabe quantos? Para derrotar 185.000? Um só anjo derrotou 185.000 do governo dos assírios, do exército dos assírios. Sabe o que eu aprendo? É que muitas vezes nós colocamos as afrontas que nós recebemos, nós apresentamos diante do vizinho, diante da família, diante dos amigos, as afrontas e situações de angústia e de opressão que nós sofremos, nós apresentamos diante de várias plateias, mas o único verdadeiramente capaz de resolver todas as nossas afrontas é o Senhor, somente Ele. Então, quando vem um diagnóstico médico que talvez venha te preocupar quanto à situação, não adianta você apresentar para o vizinho, não adianta apresentar para o amigo, não adianta você querer ficar se lamentando e chorando diante daquilo que foi te trazido. Apresenta diante de Deus, apresenta a tua petição diante de Deus, apresenta o laudo médico, apresenta a causa na justiça, apresenta a zombaria, apresenta as situações que têm te afligido, apresenta diante do Senhor, prepara uma carta, escreve no papel e coloca diante da presença de Deus, e começa a declarar diante do Senhor: ó Senhor, os homens têm lançado esses e esses decretos, decreto de falência, decreto de derrota, decreto de doença, decreto de morte, decreto de divórcio, decreto de divisão, mas eu não quero estar diante do decreto dos homens. Senhor, qual é o decreto que o Senhor tem preparado? A zombaria e a afronta já não são mais tuas. Desde o instante que o Senhor recebeu a tua vida, que tu entregou a tua vida a Ele, a partir daquele instante, as guerras que você passa já não são mais tuas. As guerras que você passa, você já não precisa enfrentá-las sozinho. Não precisa. Você só faz assim se você quiser. Mas comece a apresentar diante de Deus.
Comece a orar e apresentar diante de Deus toda afronta e toda zombaria. Tudo aquilo que te trazer inquietude, apresenta diante do Senhor. Comece a dizer: Deus, essa situação aqui, eu sei que não é o que tu tens para mim. Ou você acha que a doença é o que Deus tem para ti? Deus tem doença para ti? Não, Ele tem cura. Deus tem briga, contenda, divisão? Não, Ele é príncipe da paz. Deus tem vergonha, escassez, derrota? Não. Ele é um Deus todo-poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que pensamos. Mas como que nós vamos nos deparar com isso? Como vamos enfrentar as situações que se apresentam diante de nós? Colocando nas mãos daquele que tudo pode. É isso. Prepare a tua carta hoje. Quando você chegar em casa, escreva no papel tudo aquilo que tem roubado o teu sono, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, escreva no papel. Coloca ali e se ponha de joelhos por isso. Comece a comprar essa guerra. Comece a apresentar diante do Senhor. Mas não apresente dizendo: por favor, Deus faz. Não. Deus, Ele já te abençoou. Deus não quer te lançar bênção sobre a tua vida. Ele quer que você seja a bênção. Então tudo que você tem que fazer é apresentar diante dEle e dizer: Deus, esse daqui é o plano do diabo. Mas eu sei que o teu plano é maior que esse. Eu sei que a tua vontade vai se sobressair aos planos do diabo. A vontade e o plano do diabo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre a minha saúde, não vai prevalecer. Não vai. Não vai. Se ponha diante da presença do Senhor com a carta de indignação e comece a orar ao Senhor dizendo: Deus, está aqui. Aqui está o decreto dos homens. Aqui está o decreto do diabo. Em nome de Jesus eu repreendo esses decretos. Eu repreendo. Eu não aceito. Aí você vai dizer: mas quem somos nós para aceitar ou não aceitar alguma coisa? Nós não somos nada, mas a palavra de Deus nos dá respaldo. A Bíblia diz em Isaías 53 que certamente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, quando nós apresentamos a doença diante do Senhor, nós estamos dizendo: Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor levou a minha doença embora, então eu não aceito essa doença. Aí quando você pensa a briga, a contenda, a confusão, vai em Isaías 53, está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Comece a apresentar diante de Deus e diz: Senhor, está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Então eu não aceito a confusão. Eu não aceito não dormir à noite por falta de paz. Eu não aceito a inquietude, a ansiedade, não aceito. O Senhor já me deu direito à paz, Deus. Então eu repreendo todo o plano do diabo que tenta roubar o meu sono. Aí quando vier e tentar te colocar a culpa pelos teus pecados, pelas tuas falhas, está escrito que Ele foi moído pelos nossos pecados e transpassado pelas nossas iniquidades. Apresenta diante de Deus e diz: ó Senhor, aqui está a acusação do diabo, mas eu sei que o Senhor já me fez perdoado pela tua obra da cruz. Eu não aceito mais a culpa, eu não aceito mais a condenação, eu não aceito mais a acusação, não aceito. E começa a apresentar diante de Deus tudo aquilo que te rouba a paz, tudo aquilo que te rouba o sono, tudo aquilo que oprime o teu coração, os teus pensamentos e os teus sentimentos, toda dúvida. Você não pode ter um coração duvidoso, não pode. A dúvida é ausência de fé. A dúvida é uma fé invertida. É você começar a pensar: será? Será que sim? Será que não? A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. É necessário que nós venhamos até Deus e busquemos a presença de Deus com fé, de que Ele tudo pode fazer, e mais do que poder, Ele quer. Certa vez um homem leproso foi até Jesus e disse: se tu quiseres, podes me fazer limpo. E Jesus disse: sim, eu quero ser limpo.
A vontade do Senhor é te curar. A vontade do Senhor é que a gente tenha uma vida e tenha vida plena. A vontade do Senhor é que a gente possa estar debaixo da sua proteção, do seu cuidado e do zelo que só Ele é capaz de nos dar. Mas para isso, a gente tem que saber quais os direitos que nós temos em Deus. Quais os direitos? Quais direitos nós ganhamos do Senhor? Para isso, conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Como que você vai chegar diante da presença do Senhor e clamar para que se manifeste a vontade dEle, se você não sabe nem qual é a sua vontade? Você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Claro que não. Então ande de acordo com a palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque meditar na sua palavra. Está em casa, bote lá o Cid Moreira lá para narrar a Bíblia para você e fique escutando. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E à medida que aquilo vai sendo ministrado, o teu coração vai sendo incendiado. Entenda algo. Os planos de Deus sobre as nossas vidas são planos de vida e não de morte. Planos de paz, planos de alegria, planos de cura, planos de restauração. Mas para isso, a gente tem que conhecer esses planos. Então, não aceite mais as afrontas que o inimigo tem lançado. Não aceite mais as palavras que as pessoas lançam, querendo que você seja amaldiçoado por elas, que você seja alcançado em maldição, amarrado em maldição. Talvez você diga, pastor, certa vez alguém me disse algo que eu nunca seria nada, que eu nunca seria ninguém. Alguém me disse algo ruim e a verdade é que isso não agradou o meu coração, isso me pesa até hoje. Entenda algo. A Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale encantamento. A Bíblia diz que aquele que fosse pendurado no madeiro se fazia maldito. Jesus se fez maldito por amor a mim e a você. Então todas as maldições lançadas sobre as nossas vidas, Ele já quebrou na cruz. Toda a maldição que alguém tenha lançado sobre a tua vida foi quebrada na cruz do Calvário. Toda a obra de ocultismo lançado para tentar te parar já foi vencida na cruz do Calvário, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale. Então entenda algo, as afrontas, as perseguições, as calúnias, as palavras duras, as palavras que te magoaram e até aquelas que tentaram a todo custo te tirar o estímulo, tirar as forças para seguir em frente. Nada disso é capaz de te parar se tu conhecer quem é o Deus que tu serve. Então, quando você chegar em casa essa noite, você vai pegar uma folha e vai pegar uma caneta e vai colocar diante daquele papel toda a afronta que você já recebeu e que tem pesado ao teu coração. Você vai colocar naquela folha e você vai começar a apresentar diante de Deus tudo aquilo que é afronta. E seja perseverante. Coloca no meio da tua Bíblia. Todo o culto traz aquela folha, apresenta diante de Deus. Vem outro culto, traz aquela folha, apresenta diante de Deus. Se tiver uma oportunidade, passa na igreja, vem aqui, apresenta diante de Deus. Não para. Deus vai começar a te responder, mas não para na primeira. Quando Deus começar a concretizar cada uma daquelas coisas que tem roubado o teu sono e a tua paz, não começa a deixar a obra inacabada. Deus cumpriu uma coisa e outra e você, para mim tá bom. Não, o Senhor quer a obra completa. Certa vez Jesus orou por 10 leprosos. E quantos voltaram para agradecer? 1. E quando um voltou para agradecer, havia algumas pessoas com Jesus. E Jesus perguntou: acaso não foram 10 que eu curei? Mas só um voltou para agradecer. Jesus estava reclamando da ingratidão deles? Sim. Mas Jesus estava falando mais do que isso. Jesus estava falando, ainda que os outros 9 não tenham voltado, eles também foram curados. Eles também foram curados. Que fique claro que os 10 pelos quais eu orei
os 10 foram curados. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo: não se contente apenas com um que voltou. Entenda que os outros também alcançaram a obra. Também foram alcançados pelo meu amor, pela minha misericórdia e pelo toque de cura. Algumas vezes você começa a orar por algo e aquilo melhorou, mas ainda não se resolveu. Aí você diz: já está melhor. E você para de orar com aquele fervor que orava antes. E você se acomoda. E se acomodando, você fica em parte. Se contenta com uma parte do milagre. Mas será que Jesus queria te entregar apenas uma parte? Claro que não. Ele queria te entregar o milagre completo. Mas você parou de orar quando as coisas melhoraram. Então comece a entender que o plano de Deus para a tua vida é uma obra completa e não pela metade. O plano de Deus é a tua casa completa. O plano de Deus é a tua saúde plena. O plano de Deus é você tendo paz. O plano de Deus é você tendo alegria. O plano de Deus é você tendo noites tranquilas. Não é você dormir uma noite e passar 2 sem dormir. Mas pastor, eu estava meses sem dormir, eu já dormi uma noite, está bom. Mas isso não é a obra completa. A obra completa é você não ter mais problemas de sono, mas você descansar no Senhor e entender que Ele é o teu descanso. É Ele. Ele é o teu descanso. Descanso não tem a ver com lugar. Descanso tem a ver com a companhia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o teu descanso. Se você estiver na presença de Deus, não importa os decretos que o inimigo tiver lançado, não importa, você vai ser perseverante e mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. Já é. Você já conheceu a Cristo. Essa é a maior vitória que um homem e uma mulher podem ter, é conhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Você já é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é alguém que vai além da vitória. A vitória não é só na terra, é na eternidade. Entenda algo. Pare de aceitar as afrontas. Pare. Pare de fingir que a afronta está tudo bem. Pare. Se indigne. Comece a batalhar por aquilo que você acha que já passou. Comece a se indignar de verdade. Mas não se indignar para brigar com as pessoas. A tua luta não é contra sangue nem carne. A tua luta é contra principados e potestades que atuam nos ares. Comece a comprar a indignação da maneira correta. Prepare e vá à presença do Senhor. Pegue a tua carta de indignação e traga a presença de Deus. E comece a dizer: Deus, eu não aceito mais essa situação, Deus. Eu sei que essa não é a tua vontade. Então eu declaro que todo o levante do inferno contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, vai recuar e cair por terra. Assim como um anjo de Deus fez 185 mil assírios caírem. Entenda, se preciso for, para que Deus venha abençoar a tua vida, o inferno inteiro vai recuar. Você, debaixo da autoridade do nome de Jesus, tem autoridade para fazer o inferno inteiro recuar. Basta você crer, basta você se posicionar, basta você entender qual é o teu lugar no plano de Deus, qual é o propósito de Deus para a tua vida, qual é o plano de Deus para se cumprir sobre você. Já vimos muitas almas serem salvas ao longo desses 4 anos e meio. Vimos muita gente vir a Cristo, se entregar, se batizar. Mas eu sei que isso é só uma parte do que Deus quer fazer. É só uma parte. E nós não abrimos mãos das almas que ainda não chegaram.
Não abrimos mão daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não abrimos mão das almas que serão resgatadas, que estavam no caminho do inferno, e que o Senhor vai alcançar elas, vai trazer, elas entregarão a vida a Jesus e serão instrumentos para resgatar outras almas. Nós sabemos que já temos vivido em parte, mas nós não queremos viver em parte, queremos viver o todo das promessas de Deus para nós, o todo. O Senhor, Ele tem multiplicado a sua palavra, através de rádios, através de TVs, através da internet. A palavra dele tem alcançado lugares que eram difíceis de ter acesso. Mas o plano de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória. Toda a terra. Então não quer a terra em parte, quer a terra por um todo. A terra toda, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora está precisando que a gente se indigne com alto índice de violência, que a gente se indigne com tudo aquilo que afronta a palavra de Deus, e que a gente se posicione não na terra, mas se posicione nos ares diante de Deus para fazer a diferença. Que a gente venha se posicionar e entender que se nós nos colocarmos diante da presença de Deus, apresentarmos todas as afrontas, o Senhor, Ele é fiel para mudar a nossa história. Segundo a Crônicas 7 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei, virei e sararei a terra. O povo que se chama pelo nome do Senhor hoje é um só, a igreja de Jesus. Se nós nos humilharmos e clamarmos e nos convertermos verdadeiramente dos nossos maus caminhos, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá, virá e sarará a terra. Precisamos nos posicionar. O povo que se converte e se arrepende é um povo que está posicionado. Precisamos nos posicionar e nos arrepender verdadeiramente. Nos arrepender por todas as vezes que nós deixamos de buscar a Deus, por todas as vezes que não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, por todas as vezes que brincamos com o nome do Senhor. Devemos nos arrepender por todas as vezes que nós não falamos do amor de Jesus a alguém que estava lá fora. Nos arrepender por as vezes que acabamos não nos posicionando como deveríamos em amor. E entender que, embora o cenário que a gente veja lá fora, de muitos jovens sofrendo, padecendo, precisando de socorro, pareça ser um cenário difícil, é apenas uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Então, nessa noite, eu não sei o motivo que tenha inquietado o teu coração. Talvez você diga: pastor, meu coração está em paz e tudo que eu quero é adorar a Deus. E glória a Deus por isso. Permaneça. Mas se há algo ainda, alguma pedrinha de tropeço que tem te inquietado, que tem feito o teu coração se apertar algumas vezes, você vai preparar, quando chegar em casa, um papel, vai colocar ali tudo que rouba a tua paz, e você vai apresentar diante de Deus a partir de hoje. Você vai começar a apresentar diante do Senhor. E assim como Ezequias foi ouvido pelo Senhor, eu creio que Deus vai fazer muitos homens e mulheres aqui serem ouvidos. Que Deus vai ouvir muitos clamores
apresentado diante dele. E vai mudar a história de muitas pessoas aqui. Então nessa noite, eu te convido a te colocar de pé e a fechar os teus olhos. Antes de você fazer a sua carta quando chegar em casa, eu te convido a adorar a Deus e a entrar em um ambiente de adoração. Até as pedras clamarão. Vamos adorar a Ele. Quando você entra num ambiente de adoração, Deus vai te trazer à memória tudo aquilo que tem roubado a tua paz, tudo aquilo que tem roubado o teu sono, tudo aquilo que tem te causado aperto e angústia no coração. E Deus vai começar a te dar visão. É um tempo onde Deus está abrindo os olhos de algumas pessoas. O último culto, Deus mandou que a gente começasse a visualizar o plano dele e não os olhos naturais. Agora Deus manda que a gente apresente aquilo que tem nos roubado a paz. Deus está alinhando o teu olhar. Deus está alinhando a tua fé à vontade dele. Deus quer te fazer entender que não há impossíveis para Ele. Deus quer te fazer entender que nada que tem te roubado a paz é maior do que o Deus que tu serve. Nada. Que não há situações ou circunstâncias que Ele não possa resolver. Tudo que nós temos que fazer é adorar a Ele. Louve ao Senhor. Louvem-no. Louvem todos os anjos. Louvem o sol e a lua. Louvem-no as estrelas. Mais alto céu e aos mais altos céus. Louvem ao Senhor. Feche teus olhos e adora Ele. Louvem o sol e a lua. Louvem-no as estrelas. Louvem-no as estrelas e aos mais altos céus. E aos mais altos céus. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Hosana.
eles se calarem, até as pedras clamarão. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Declare de todo o teu coração: bendito, bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Se calarem, até as pedras clamarão. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Hosana, glória nas alturas. E a igreja vai declarar: glória nas alturas. Glória a Deus. Em 2 Crônicas 32 está escrito assim, versículo 2, você lê em casa depois. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ali se reuniu muito povo, que rompeu todas as fontes, e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora o reparou. Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu a ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, não desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque é mais conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Entenda algo. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo, a primeira coisa que ele fez foi tapar as fontes de água, foi fazer com que tudo aquilo que daria vida ao inimigo fosse tapado. Depois ele vai até o muro e fecha todas as brechas que dariam espaço para o inimigo atacar. O Senhor está te dizendo: há pessoas que essa afronta, essa situação, ela só permanece porque você tem dado fontes de água. Pastor, o que é isso? Você tem dado ouvidos. Então você vai a uma conversa e ouve palavras que alguém disse a teu respeito,
que não são boas, mas porque você deu ouvido, você deu fonte de água, você não tapou. O Senhor ainda está dizendo: tapa as fontes de água e restaura o teu muro, fecha as brechas, fecha tudo aquilo que é brecha na tua vida, que tem dado espaço para que o inimigo ataque a tua vida. Fecha as brechas, feche a maledicência, feche a fofoca, feche a explosão e a ira sem motivo, feche a raiz de amargura. Libere perdão para quem você precisa liberar, peça perdão para quem você precisa pedir. Não dê mais espaço e lugar para que o inimigo tenha espaço na tua vida. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tudo aquilo que você sente, o que você pensa que não provém de Deus, lança fora. Fecha as brechas, acaba com as brechas, a mentira, o engano. Fecha as brechas. Foi isso que ele fez. Depois de fechar as brechas, ele se uniu. Não ande em divisão, em contenda, ande em união. E ele se prepara para a guerra. A Bíblia diz: e fez armas e escudos em abundância. Te prepara para a guerra. Começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a ler mais a palavra, começa a te fortalecer, te reveste da armadura do Senhor, empunha as mãos na espada de Deus, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Te resguarda com o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo. Te reveste, te prepara para a batalha. Esteja preparado. Mortifica a tua carne, tudo aquilo que te faz cair, tudo aquilo que faz você desistir, tudo aquilo que te faz você pecar, tudo aquilo que faz aflorar em você aquilo que não provém de Deus. Abre mão disso. Te prepara para a batalha. Entenda, a nossa luta, ela é espiritual. Te prepara com armas espirituais: a palavra, a oração, os louvores, o jejum. Te prepara para essa batalha e começa a olhar para o inimigo e dizer: ei, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo, eu não tenho, porque eu sirvo ao general dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. A guerra não é minha, é dele. Ei, Satanás, recue, recue, recue. Começa a ordenar para ele, para soltar a tua casa, a tua família, a tua saúde, as tuas finanças. Começa a dar ordem a ele. Oh, Riacasoe, oh, Miana, Cholabasoe. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Portanto, avance, 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 avance. Quando o povo esteve diante do Mar Vermelho e começou a se queixar porque o exército do faraó vinha vindo, o Senhor disse a Moisés: ei, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. E quando o povo começou a marchar, o mar se abriu. Entenda, marche, 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 marche. Não pare, não desista, não desanime. Tem bom ânimo, ser forte e corajoso e avança, porque a vitória vem dele e ele nunca perdeu uma batalha. Em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, glória, glória nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana
Adora Ele, já celebra a sua vitória. Já celebra a sua vitória. Já celebra a sua vitória. Hosana, Hosana. Hosana, glória nas alturas. Ele está aqui, clame. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Aplauda Jesus! Oh! Glória a Deus. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pessoal, tem cantina no final do culto ali. Cantina vai ser revertida para ajudar a comprar as camisetas do coral. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria de dar oportunidade a todo aquele que tem uma oferta, uma expressão de amor, um dízimo. Eu quero orar, quero consagrar a tua oferta, a tua semente. Convido você a pegar a chave da tua casa, a chave do teu carro, do teu empreendimento. Eu quero orar e quero abençoar as tuas chaves. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada chave de casa essa noite, Deus. Cada chave de empreendimento, cada chave de veículo, Deus. Eu apresento diante de Ti, eu te peço, guarda, Senhor, os nossos